mais de 6.000 euros por mês e interrogava porque motivos tinha ele para pagar a Segurança Social se não havia garantias de que pudesse vir a beneficiar de uma pensão de reforma. E que, portanto, deveria pôr a sua pensão, os seus descontos num sistema privado, num PPR ou numa seguradora, ou nestes processos todos privados que existem. E eu lembrei-lhe, aconselhei-o a ler um livrinho de 1926 de um senhor chamado John Keynes, que se chamava The End of Laissez-faire. Lembrei-lhe que o Estado Social e a Segurança Social, enquanto dimensão fundamental do Estado Social, não era uma conquista revolucionária da esquerda e dos movimentos da esquerda, tinha sido uma reforma do próprio sistema capitalista, da própria economia de mercado, para salvaguardar a sua sobrevivência e a sua durabilidade. Assustado com as revoluções do início do século, nomeadamente a Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, mas sobretudo com as contradições do seu próprio sistema que levou à crise do início dos anos 30, com o crash da Bolsa de Nova Iorque, o sistema em si próprio engendrou mecanismos de renovação. E esse mecanismo, sobretudo, deu origem àquilo que hoje se chama o Estado Social. A riqueza produzida tinha que ser redistribuída de modo a garantir a paz social. E disse então esse jovem, pode pôr os seus milhões, as suas grandes contribuições onde quiser. Porque se negar a segurança social, se negar as condições de vida com dignidade aos trabalhadores, a quem trabalha e sobretudo aos idosos, você possivelmente não vai gozar a choruda reforma que vai formar com as suas contribuições milionárias. Porque vamos voltar à instabilidade e à violência, se calhar revolucionária, do que aconteceu no início do século XX. A questão da segurança social e dos idosos tem uma dupla dimensão. Tem primeiro uma dimensão de cidadania, é o que vemos aqui. Pessoas que na sua essência não são pobres. Temos aqui professores universitários, jubilados, reformados. Vemos aqui pessoas da classe média, uns da classe média alta, outros da classe média média, outros até da classe média média. E aqui põe-se uma questão de cidadania. Amputar o contrato de confiança fere a essência do contrato de cidadania, do pacto que cada cidadão estabelece com o Estado. Há depois uma dimensão, se calhar mais cruel, que é a dimensão dos direitos humanos, que é a pobreza, a miséria, o abandono e a solidão que milhares de idosos são lançados quando chegam ao fim de vida. E o Estado tem que olhar da mesma forma para todos, com mais acuidade para aqueles onde está em causa uma questão de violação de direitos humanos, uma questão de violação de dimensões fundamentais da dignidade humana, e cuidar igualmente com as mesmas preocupações e com o mesmo zelo das questões de cidadania, da cidade, dos problemas da cidade e da organização da cidade. Isto tem que resultar de opções políticas de base, de políticas concretas de base. Essas políticas assentam num valor fundamental, e que é fundamental hoje para todos os partidos, mas que talvez o PDR tenha reformulado de uma forma quiçá inovadora, que é a questão da solidariedade. Houve sempre preocupação pública com os pobres, com a pobreza, com a miséria e até com os idosos. Mas tiveram quase sempre uma raiz de natureza assistencialista, caritativa, religiosa. É o Estado moderno, pós-iluminista, pós-revolucionário, se calhar pós-positivista, que põe a questão, estrutura a questão de forma fundamental. A solidariedade não é assistencialismo, não é caridade, é o imperativo ético-político dos Estados modernos, da modernidade. Um Estado digno desse nome tem que organizar e redistribuir a riqueza de modo a que os estratos mais frágeis da população tenham condições de vida com dignidade. Designadamente os idosos, as crianças, os deficientes, em geral as minorias. E isto é um imperativo político dos Estados modernos. Diria mesmo mais, isto é um imperativo republicano. A República é, na sua essência, a emanação política deste conceito base de respeito absoluto pela dignidade da pessoa humana. Ou somos capazes de impor regras que imponham ao Estado e aos dirigentes públicos o respeito por estes valores da solidariedade, ou o Estado, mais cedo ou mais tarde, se desmorona por ações de violência ou pela sua própria desagregação. A coesão, o fator coesão, gerado por esta dinâmica solidária, desfaz. E desfazendo-se a coesão, tudo é permitido. Nós temos hoje, de facto, com muito respeito,
pela minha colega aqui do lado direito, temos de facto um governo que desrespeitou de forma chocante estes valores e estes princípios. E continua a fazê-lo, ao anunciar um plafonamento que é uma forma cínica de privatizar uma dimensão fundamental da própria segurança social, que é o princípio da solidariedade. Cada um deve contribuir para a segurança pública social de acordo com os seus rendimentos. E ninguém é lícito pegar uma pessoa que recebe 1000 euros por mês, desconta sobre 1000 euros. Mas quem receber 10 mil, desconta só sobre 1 ou 2 mil euros. O resto, não, fica isento. Ou para poder investir noutros setores, ou para poder contribuir para ser. Não, senhora. O Estado tem a obrigação de impor regras de justiça nesta matéria. É um imperativo do Estado. O Estado não tem que se subordinar aos mercados, tem que os regular. E foi a desregulação dos mercados, designadamente do setor financeiro, que levou à crise que hoje estamos a assistir, que transformou o setor financeiro num casino do pior que há, de um casino sem regras absolutamente nenhumas, onde valia tudo, onde imperava a mais absoluta lei da selva. Nós temos banqueiros que passaram 6 ou 7 anos por um banco e ficaram com pensões de reforma para o resto da vida, aos 50 anos de idade, de 36 mil euros por mês. E o banco precisa de dinheiro público e o banco precisou do dinheiro dos contribuintes portugueses. Tivemos banqueiros que se reformaram ao fim de 20 anos à frente de um banco com 170 mil euros por mês de pensão de reforma. Isto, o que é escandaloso, o que é vergonhoso, o que é ignóbil em Portugal, nem é tanto as baixas pensões ou os baixos salários que se pagam. É as altíssimas, as vergonhosas remunerações que as elites financeiras se atribuíram a si próprias. Com a total passividade, se não mesmo cumplicidade, do Estado, mesmo de alguns, que tinham a obrigação, pelo seu ideário político, que propalam de uma forma, que calaram, consentiram e até apoiaram. E isto hoje, conduziu à situação em que vivemos, um pouco por todo lado, aqui em Portugal, e um pouco por todo o mundo. Portanto, meus caros, há que levar a cabo, ter a coragem de levar a cabo políticas de ruptura com a conivência e a cumplicidade, e eu digo as coisas têm nome, do próprio Partido Socialista quando está no governo, nesta matéria. Do próprio partido que permitiu, alguns dos seus governos, designadamente os 2 últimos governos socialistas, permitiram esta bagunça no setor financeiro de uma forma absolutamente chocante. E depois vai o Estado, atrás deles, meter o dinheiro dos contribuintes, já vamos em cerca de 10 mil milhões de euros em 2 ou 3 bancos que foram objeto de verdadeiros assaltos por dentro. E, portanto, há que fazer opções claras no momento certo. Andamos há 40 anos a ser governados sobretudo por 2 partidos que se sucedem um ao outro alternadamente. E que sempre que há eleições fazem este espetáculo degradante de passaculpismo entre ambos. Uma teatralização absurda, uma teatralização absolutamente sem sentido, como se nós todos fôssemos um bando de pessoas que não percebem as responsabilidades que cada um tem no estado a que esta situação chegou. Portanto, meus caros, o que eu vos digo, acho que já deve ter passado o meu tempo, se calhar, é assim. Se continuarmos a votar nos mesmos, tudo vai continuar na mesma. Daqui por 4 anos, estaremos talvez aqui a repetir as mesmas coisas que hoje estamos a dizer. Meus caros, eu sou advogado, sobretudo advogado, e exerço uma profissão em que eu ganho se o meu colega perder, que esteja à minha frente. E o meu colega ganhará se eu perder. Isto não impede que no final eu o cumprimente cordialmente e com muito respeito. A democracia é saber ouvir, sobretudo aquilo que nos desagrada ouvir. Porque aquilo que agrada todos nós ouvimos tranquilamente. É saber ouvir aquilo que nos custa ouvir, aquilo que nos desagrada ouvir. E é sintomático estar a dizer isto 40 anos depois do 25 de Abril em Portugal. Há pessoas que ainda não perderam velhos tiques de silenciamento daquilo que não nos agrada ouvir. Eu venho de longe nesta matéria. Defender a liberdade, a rainha mãe das liberdades. A liberdade para mim não é uma figura de retórica. É uma prática de vida. Ou ouvimos o outro e respeitamos o que ele diz e discordamos, mesmo discordando, ou então isto não é democracia e terá mais consequências.
sigo a velha máxima de Voltaire. Não concordo com nada do que tu dizes, mas bater-me-ei com todas as minhas forças para que possas dizê-lo em liberdade. Quando aprendermos isto e formos capazes de praticar, aí sim seremos democratas. Ou então seremos republicanos, como dizia o velho Marquês de Sade. Eu podia dar aqui muitos pretextos aqui para o Manuel Rocha, porque Não vou comentar nada. vai comentar. Só quero dizer-vos que a dívida, há um erro crasso na evolução, e o José Reis apontou aqui. Portugal entrou no euro ao canto de sereias, sem estar preparado e sem que os nossos dirigentes, PS e PSD, tomassem as devidas cautelas e tivessem a devida noção das consequências que isto teria numa economia como nós, num país periférico, numa economia frágil. Não teve. Porque, deixem-me dizer, a União Europeia, Portugal recebeu quantias fabulosas da União Europeia. E a União Europeia dava aos dirigentes políticos e partidários de ambos os partidos, sobretudo do PSD, que os 10 anos de Cavaco Silva são uma maravilha, sem cuidar de saber como era gasto esse dinheiro. No eleitoralismo, na compra de fidelidades políticas, na corrupção, para destruir as pescas, para destruir a agricultura tradicional que, não sendo competitiva no mercado capitalista, tinha uma função social enorme de combate à miséria. Tudo isto foi. O que interessava aos dirigentes europeus era uma coisa só: votem de acordo com os nossos interesses. E Portugal lá ia, abastradamente, votar, não de acordo com os seus interesses, mas de acordo com os interesses de quem lhe dava o dinheiro para fazer é doloroso para mim, mas é um imperativo do horário. Para terminar, este governo, e digo isto aqui a agradar à minha simpática colega do lado direito e da direita, este governo exerceu toda a sua política criticando o despesismo e o aumento da dívida do Partido Socialista. Vejamos a dívida pública nacional nestes últimos 4 anos. 2010, a dívida pública líquida era 158 mil milhões de euros. Ó, José Reis, eu também tenho números. Era 158 mil milhões de euros, a dívida pública líquida. Em 2011, em dezembro de 2011, era 170 mil milhões de euros. Em dezembro de 2012, era 187 mil milhões de euros. Em dezembro de 2014, era 208 mil milhões de euros. Em julho de 2015, já era 212 mil milhões de euros. Eu pergunto para que é que foi este esforço todo se a dívida continua a crescer de uma forma quase galopante. Peço desculpa, mas os números não estão certos. Não, estão certos. Não. Não, mas então os seus estão errados. Porque este então leia o Boletim do Banco de Portugal. Leia o boletim, a última edição do Boletim do Banco de Portugal. Vá ver a última edição do Boletim do Banco de Portugal. Estão lá os números certos. É estes que aqui estão. Próximo.